Bom dia, gente. Vamos para mais uma questão do ENAD 2017, a questão objetiva 26. A figura a seguir apresenta os diferentes níveis hierárquicos de um sistema de automação industrial. Temos uma pirâmide com 5 níveis. No quinto nível, ao topo, gerenciamento corporativo. Logo abaixo, gerenciamento da planta. Nível 3 é o nível intermediário. Nível 2 de controle e o nível 1 na base da pirâmide dos dispositivos de campo. Essa figura foi retirada do livro Engenharia de Automação Industrial, de Moraes e Castrucci. Considerando a figura apresentada e os diferentes padrões utilizados para redes de comunicação industrial, avalie as afirmações a seguir. 1. Os protocolos de comunicação projetados para os níveis 1 e 2 devem atender a critérios relacionados à velocidade de transmissão e à imunidade ao ruído. 2. Protocolos de comunicação como CAN e ASI são utilizados para estabelecer a comunicação entre os níveis hierárquicos 2 e 3. A complexidade da informação transmitida aumenta com o nível hierárquico, ao passo que os requisitos de resposta em tempo real diminuem. 4. Se a comunicação entre os níveis 2 e 3 for interrompida, recomenda-se, por segurança, interromper também a comunicação entre os níveis 1 e 2. É correto apenas o que se afirma em... E aqui temos as alternativas. Afirmação 1. Os protocolos de comunicação projetados para os níveis 1 e 2 devem atender a critérios relacionados à velocidade de transmissão e à imunidade ao ruído. Com relação à velocidade de transmissão, eu realmente tenho critérios de velocidade de transmissão. Só que uma observação importante deve ser feita. Nem sempre eu tenho critérios para que a vazão de dados seja alta, porque as informações entre o nível 1 e 2 são relacionadas a sensores e atuadores e parametrização desses dispositivos. Essas informações ocupam bytes, às vezes até bits, conforme a rede que eu estiver trabalhando. Então, eu não preciso de uma vazão de dados elevada, mas eu ainda preciso que esses dados estejam disponibilizados rapidamente. Devido ao tamanho dos pacotes, dos frames, eu posso ter uma velocidade mais baixa que eu ainda atenda aos meus requisitos de tempo real. E uma outra questão é que um critério de velocidade de transmissão é em ambientes explosivos, os chamados ambientes intrinsecamente seguros, que devem ser intrinsecamente seguros. Muitas vezes as redes que atendem a esses critérios de ambiente intrinsecamente seguros, elas devem limitar a velocidade de transmissão. Então, é uma forma que eu tenho é um critério que eu tenho de velocidade de transmissão. A velocidade de transmissão não pode ser elevada para evitar, é uma das formas de se evitar a produção de faíscas na transmissão de dados. Então, realmente, esses protocolos devem atender a critérios relacionados à velocidade de transmissão. E também, é claro, estão muito mais sujeitos a ruídos do que os níveis 3, 4 e 5. Eu tenho induções eletromagnéticas, eu tenho presença de descargas atmosféricas, posso ter presença disso também, se eu tiver uma planta exposta ali ao ar livre. Então, a questão da imunidade ao ruído é bem mais crítica nos níveis, entre os níveis 1 e 2. Então, a afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. Protocolos de comunicação como CAN e ASI são utilizados para estabelecer a comunicação entre os níveis hierárquicos 2 e 3. Afirmação falsa. Os protocolos CAN e ASI estão no nível que foi citado na afirmação 1 e 2. O CAN, Controller Area Network, é um protocolo projetado para veículos, mas que pode ser muito bem aplicado em indústria. Inclusive,
ele é a base da camada física e a camada de enlace para a rede DeviceNet. Então, a rede DeviceNet funciona sobre o protocolo CAN. São frames compactos de informação, adequados para trabalhar no nível de campo. E no caso da rede ASI, é uma das redes, se não a rede mais compacta que eu conheço. A informação realmente é no nível de bit mesmo, são frames extremamente compactos e por isso a velocidade de transmissão é muito alta. Você consegue transmitir dados, o tempo de latência é muito baixo, o tempo de resposta dos dispositivos. E ela foi projetada para trabalhar com dispositivos discretos. Eu trabalho com botoeiras, sensores de presença, com acionamento de variáveis digitais. Então, é uma rede muito adequada para o nível 1 e 2, não para o nível de supervisão. Afirmação 3. A complexidade da informação transmitida aumenta com o nível hierárquico, ao passo que os requisitos de resposta em tempo real diminuem. Realmente, eu tenho questão de resposta em tempo real muito mais alto no nível 1, já citei isso aí quando comentei a afirmação 1, e no nível 3 eu tenho informações maiores, eu tenho pacotes de informação maiores, do nível 3 em diante. A informação trafegada passa a ser, utiliza-se muito rede Ethernet, o padrão Ethernet nesses níveis acima, que permite pacotes maiores de dados e a divisão de pacotes quando o pacote não é suficiente, o chamado frame Ethernet. Então eu consigo trafegar maior quantidade de dados e com uma velocidade, uma vazão de dados maior. Lembrando dos requisitos que a gente viu lá na afirmação 1. Então a complexidade da informação realmente aumenta. Afirmação 4. Se a comunicação entre os níveis 2 e 3 for interrompida, recomenda-se, por segurança, interromper também a comunicação entre os níveis 1 e 2. O nível 3, embora ele possa comandar dispositivos de campo, ele o faz através do nível 2, que é o sistema de controle. Então a lógica de controle nos PLCs, sistemas centralizados ali de controle, nos controladores, se ela estiver funcionando, eu não devo pará-la nunca. Eu tenho que pensar em situações de segurança aqui. Os dispositivos de campo muitas vezes estão monitorando situações estão controlando situações que, se pararem, podem causar um acidente. Então, se a comunicação entre o nível 1 e 2 está funcionando, ela não deve parar, independente das outras comunicações estiverem ou não funcionando. Afirmação falsa. Então, temos a letra B, que diz que a 1 e a 3 são as verdadeiras, como resposta para a questão.